depois do backlog grooming, né, então tem o meu backlog de produto organizado, a gente tem o sprint planning, ou planejamento de sprint. E a ideia do sprint planning é que, o PO defina qual vai ser a meta da sprint, porque, como eu falei, o objetivo final de uma sprint, quando você está trabalhando num time ágil, é que, ao final daquela sprint, você entregue uma nova versão do seu produto. Né? Então, o PO precisa determinar qual que é essa meta. Né? O que a gente quer atingir ao final dessa sprint. O que de novas features a gente quer colocar nessa nova release. Então, primeiro a gente define qual que é essa meta. Depois, a gente vê como a gente pode atingir essa meta por meio das histórias dos usuários. Então, quais são as histórias dos usuários que precisam ser priorizadas, que precisam entrar no backlog da sprint, para que a gente atinja essa meta. Daí, depois disso, a gente olha, ok, dadas quais são as histórias que precisam entrar no backlog da sprint, e dado como o time tem performado em termos de entrega, a gente consegue ou não entregar essa quantidade de trabalho, a gente consegue ou não atingir essa meta, e aí vai iterando meio que nesse loop. Então a ideia é pegar os itens de mais alta prioridade do backlog de produto, selecionar eles de acordo com a capacidade do time para propor uma meta final para essa sprint. E porque ele envolve todas essas nuances, é uma reunião que participa todo mundo, essencialmente. Você tem o Scrum Master na reunião, que é o cara que melhor conhece sobre e melhor acompanha a performance do time, então ele sabe qual que é a capacidade total que o time consegue absorver, tendo em vista ainda que toda sprint planning sempre tem um backlog técnico, vamos dizer, que é assim, uma parte das histórias dos usuários da sprint anterior você não entregou. Isso é muito comum de acontecer. Aliás, é raro acontecer de você entregar 100% de uma sprint durante o período da sprint. Então, você sempre tem um cartão ou outro sobrando, então você tem que considerar isso. Então, o Scrum Master é o cara que tem visibilidade tanto do que faltou na sprint anterior, tanto do quanto que se consegue desenvolver ao longo de uma sprint. Então, ele está lá para garantir que o time não se comprometa com mais do que ele consiga. O Product Owner está lá para definir a meta e também para dizer quais são os cartões que deveriam ser priorizados para atingir essa meta. Né? E os membros do time estão lá para refinar ainda mais o que já foi feito pelos líderes técnicos em termos de esforço. Então é muito comum durante a reunião de sprint planning ir cartão a cartão discutindo, ok, o que envolve nesse cartão? Qual o esforço estimado? Quais são as tarefas? E aí meio que os membros do time dão um pouco de pitaco sobre o que eles acham que deveria mudar em termos de esforço ou não. Às vezes também é comum acontecer de uma história de usuário ser quebrada em várias durante a reunião de sprint planning, tá? E o sprint planning naturalmente sempre ocorre ao final da sprint, então é sempre na última hora do dia de uma sprint, então geralmente você vai pegar sexta-feira, final da tarde, para ter essa reunião. Na maioria dos casos, né? Nem tem squad que prefere ter o sprint planning na primeira hora de segunda. Eu já vi squad que tinha sprint planning numa quinta-feira e assim vai. Mas ele tem meio que essa dinâmica do Product Owner definindo as metas, os membros do time destrinchando a quantidade de trabalho necessário, e Scrum Master garantindo que o backlog da sprint que está se desenhando seja factual dentro do contexto de entrega do time.